Vamos lá, pessoas. Pessoinhas, é o seguinte, tá? Vamos para a continuação da aula passada, tá? A gente termina esse assunto hoje, tá? Sobre a atividade, né, extrativista. A gente já viu, né? Atividade extrativista animal e vegetal, tá ok? Hoje a gente vai para mineral, né? Tem a ver, ou seja, né? Tem a ver diretamente com a exploração de minérios, tá certo? Esses minérios, eles são, tá certo? Extraídos, ou seja, eles estão disponíveis na natureza, tá? Às vezes acima da crosta, né? Ou seja, na parte que a gente pisa, né? No continente ou no subsolo, tá certo? Então, vê só, os minérios, normalmente, tá certo? Vamos dizer, normalmente não, na composição dele, tá? A maioria dos minérios, eles são feitos, né, de rocha, tá? Da composição de rocha, ou seja, ao longo do tempo, tá? Essas rochas que a gente conhece, que estão, né, na crosta terrestre abaixo do subsolo, né? Elas vão se decompondo, tá certo? Vão chegando a um nível, né, de desgaste, e aí com o tempo, tá certo? Esses minérios eles vão se unindo, né? E aí vão se formando, tá certo? A gente vai ter um exemplo, tá, desses minérios aqui embaixo, tá? A gente sabe que os minérios, eles possuem valor econômico, né? Eles valem uma certa quantidade. Uns mais caros, outros mais baratos, né? Por exemplo, o ferro é um minério considerado barato. Já, vamos dizer, o diamante é considerado um minério muito caro, né? O petróleo também. Então, por que, professora, tem o diamante, né, o ouro, o petróleo, eles são mais caros do que o ferro? Tá certo? Pela facilidade de se encontrar, né? O ferro é mais fácil de se encontrar do que os outros minérios, principalmente os minérios considerados fósseis, né? Que são aqueles que se originaram pela decomposição de restos de animais, de restos de planta e que estão ali na natureza há muito tempo, que demoraram para se formar e que, se eu tirar da natureza, eles vão ter uma certa dificuldade para se formar, tá? Eles não vão formar rapidamente assim, tá certo? Então, eles são mais caros pela dificuldade de se encontrar, tá ok? Então, os minérios, feito eu estava dizendo agorinha, tá certo? Eles possuem valor econômico. Uns mais caros, outros mais baratos, tá bem? Por isso, eles são explorados, mesmo custando mais barato e outros mais caros, tá ok? Por exemplo, a gente tem a hematita, tá? Que também é chamada de minério de ferro, né? A bauxita, que também é chamada de minério de alumínio, né? Serve para fazer aquelas latinhas de cerveja e ela é muito utilizada não só de cerveja, refrigerante, né? Vamos dizer, extrato de tomate, milho, essas coisas, né? Eles são bastante utilizados para enlatado, né? Pode não valer uma fortuna, né? Mas ela tem uma certa utilidade. Pela facilidade de se encontrar, né? E de se utilizar em grandes coisas. Então, vamos dizer assim, é útil, né? É necessário, por isso é explorado. A cassiterita, que também é chamada de minério de estanho, ok? Então, vê só. Pra que, professora, a gente não, né? A galera extrai minério, né? Então, o minério, ele tem a sua importância, né? Você não vai sair extraindo por aí sem necessidade. Ela tem a sua importância, tá? Primeiro, né? A maioria dos minérios tem a diversificação de uso, né? Principalmente esses aqui, ó, que eu relatei, né? A hematita, a bauxita, a cassiterita, eles são utilizados, tá? Em N coisas, né? Como, por exemplo, que eu falei quase nesse instante, em enlatados, né? Então, na maioria, tá certo? São utilizados para a indústria. Então, podem ter um uso diversificado, tá? Desde latinha até a formação de cadeiras, né? De construção de casa. Hoje em dia, mesmo você tá vendo, mal se utiliza o tijolo, né? Se utiliza primeiro aquelas ferragens, né?
que é feito com o ferro e depois é levantado, né, é colocado o tijolo para facilitar, né? Então a gente tem a produção também de aço e de alumínio, principalmente na construção, não só de casas, mas também na utilização para a fabricação de automóveis e aviões, tá? Então a gente tem essa facilidade aqui, né? É importante para isso, né? Quando não é utilizado dentro de casa, né? Na questão dos enlatados, é utilizado também na construção, né? Na fabricação de aviões, de carros, né? De geladeiras, de fogões, então tem N usos, ok? Então, vê só, a formação, tá, geológica do Brasil, ou seja, o nosso território, né, o nosso chão, vamos dizer assim, o nosso solo, tá certo, favorável para o aparecimento de minério, né? Então, tem essa facilidade. Ok? Então, favorece também a extração, né, de minério. Isso quer dizer o quê? Que as nossas rochas, tá, elas dão com facilidade minérios, tá? Eu não vou dizer a você que você vai achar com facilidade ouro, tá? Prata, né? Petróleo, claro que não, porque isso aí fica mais abaixo. Mas esses aqui, tá certo? A nossa formação geológica favorece sim o aparecimento desse tipo de minério, tá ok? A gente tem a participação dos minérios, principalmente ferro e manganês, acontece para a questão das indústrias, tá certo? Então, o ferro e o manganês, eles são muito utilizados, né? Para a fabricação de tudo, feito, como eu acabei de falar, automóvel, avião, geladeira, fogão, computador, tudo você vai encontrar, tá certo? A questão do ferro ou do manganês, tá? O manganês, ele é mais maleável, tá ok? É mais fácil, né, de ser dobrado. Tá ok? Então, abastece as indústrias, principalmente, tá? O ferro e o manganês, como vamos dizer assim, utilizado em grande parte do mundo, tá? Então, ele também é mandado para fora, tá? Como eu botei aqui, ó. É expressiva para exportações, ou seja, a gente não só utiliza, como também vende para outros países, tá? O que vamos dizer assim, favorece muito aqui pro Brasil, porque dá para pagar algumas dívidas aqui, tá certo? Nossas aqui, certo? Vendendo para outros países, tá ok? Vê só, quem tá? A gente sabe que vai ter que ter um setor, tá? Que vá controlar essa exploração, tá certo? De minérios aqui no Brasil, porque senão vai sair todo mundo, tá? Explorando à torta e à direita. Então, existe sim, tá? Um controle, né? Um órgão, vamos dizer assim, um departamento que faz esse controle. O nome desse órgão é este aqui, ó, Departamento Nacional de Produção Mineral, que a gente vai, tá certo? Eu botei a siglazinha lá, ó, DNPM, né? O Departamento Nacional de Produção Mineral. Ele faz o quê? Ele controla o tipo de exploração, tá certo? Além de controlar, né, essa atividade extrativa, ou seja, ela vai conceder, né, o direito de pesquisa, ou seja, eu posso pesquisar a área, tá? Professor, qualquer um pode pesquisar? Pode, tá? Pode. Agora tem que ter, tá certo? Os meios necessários, ou seja, tem que ter um detector de metal, tá? Tem que ter pessoas, né, que vá cavar. Então, somente eu achando, eu vou achar ouro, assim não dá. Então, você pode, agora tem que ter meios para tal coisa, tá certo? Então, ele vai controlar, tá certo? Esse tipo de extração, concedendo o direito de pesquisa a quem de fato, tá certo? Tem, vamos dizer, meios para pesquisar, tá? Se por um acaso, né, achar alguma coisa, aí ele vai conceder o direito de exploração naquela reserva, né? Naquele local ali, tá? Se ele achar um diamante, se achar um ouro, então ele concede. Só que é o seguinte, ele também não é tão bonzinho assim não, tá? Se você achar, né, diamante ou petróleo ou algum minério, tá? Vai ter que ser dividido ali uma certa porcentagem, né? Para quem achou e também para o departamento, tá certo? Para poder manter esse departamento, né, em pé. Então, vê só. Continuando, a gente vai agora para o número de empresas, tá certo? Que exploram minérios no Brasil. Então, a gente ultrapassa,
tá? Mais de 1.400 empresas, né? Existem no Brasil mais de 1.400 empresas explorando, tá? Minérios, né? Principalmente petróleo e gás natural, né? Que são, vamos dizer assim, são considerados, né, minérios fósseis, né? Que são aqueles que eu expliquei no início, que é formado, né, pelo resto, pela decomposição de animais, de plantas, né, de rochas, e que são, vamos dizer assim, se você extrair, né, ele vai ter um certo tempinho, vai levar um certo tempo para poder ter de novo na natureza, né? Então, se você explorar demais, pode chegar ao caso de não ter, nunca mais, tá bem? Então, a gente ultrapassa o número de 1.400 empresas, tá? Que fazem a exploração somente de minério, tá certo? Não é de empresa de alimento, não. Eu tô falando somente das empresas que exploram o minério, né? Principalmente as empresas que estão ligadas à exploração de petróleo e gás natural, tá bem? A empresa, tá certo, Vale, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa empresa, ela, tá certo, é a líder internacional no mercado. Somente ela, tá, consegue explorar, para vocês terem ideia, mais de 100 milhões de toneladas, tá, de minérios, né? Então ela tem o direito de explorar não somente petróleo como gás natural, como outros tipos de petróleo. E aí ela ultrapassa esse número de 100 milhões de toneladas. Claro que ela também, tá certo? Além de deixar aqui no Brasil, ela também vende para fora, tá? Para outros países, ok? Aqueles países que têm uma certa dificuldade nesses minérios. Tudo bem, galerinha? Eu espero que vocês não tenham tido dúvida, mas se tiver, me procura lá, tá certo? Cheiro e se cuidem e vão estudando.